Aqui no livro Numerar, nós vamos apresentar à criança uma história em quadrinhos. Ela está disponível aqui na página 12 do livro. Trata-se de uma história em quadrinhos do Cebolinha e é praticamente um texto não verbal, constituído essencialmente por imagens. Há um único balão de fala e que depois certamente você fará a leitura dele para sua criança. Veja, como se constitui de um texto de imagens, é altamente necessário que a criança perceba vários elementos que constituem cada uma dessas imagens. Bom, além de conhecer a ordem com que os quadrinhos devem ser lidos, observados, é também importante que a criança perceba as ações praticadas pelo personagem em cada uma das cenas. É importante que também ela observe atentamente as expressões faciais do personagem. Além disso, a passagem do tempo, que se evidencia pelo crescimento da planta que está sendo cultivada pelo Cebolinha. Bom, então chame a atenção da criança a respeito de todos esses aspectos à medida que vocês forem então conversando sobre cada um dos quadrinhos, tá certo? Verifique se a criança percebe que o personagem se dedica aos cuidados com uma planta, então desde o momento do plantio, ele imagina que vai poder colher frutos dessa planta para poder saborear. Isso está contido aqui no balão de pensamento, então apresente, converse com a criança sobre todos esses detalhes. E você pode perguntar para a criança se esse crescimento da planta demoraria muito ou pouco tempo. Será que o personagem ficou muito tempo observando a planta ou não? Veja, a criança realizou um experimento de acordo com os encaminhamentos aqui do livro de experiências e ela mesma vai ter essa vivência de observar a germinação da semente e vai perceber que demora um longo tempo para isso. Logo, ela pode trazer este conhecimento oriundo deste experimento para cá, para o momento de interpretar, de compreender esse texto apresentado aqui no livro Numerar, tá certo? Veja, além desses aspectos, né, é muito importante que a criança também note que o personagem tinha a expectativa de colher frutos. No final das contas, a árvore cresceu tanto que ele acabou não conseguindo alcançar esses frutos. A criança deve achar graça nisso, e essa é a função específica desse gênero textual. Então, ajude a criança a perceber, a reconhecer a graça nessa história, tá certo? E depois disso, pergunte para a criança que conselho ela daria ao Cebolinha para conseguir pegar alguns desses frutos. Talvez ela sugira chamar um adulto, uma pessoa mais alta que alcance os frutos, ou então se utilizar de uma vara para conseguir pegar um dos frutos da árvore que está, neste momento aqui, está muito alta para ele. Enfim, é importante então que ela compartilhe as suas hipóteses, você também pode apresentar outras, e assim você favorece também a compreensão da criança em torno dessa situação, tá certo? E depois a criança é questionada também a respeito de qual será esse fruto aqui que o Cebolinha desejava tanto saborear. E aí, então, ela pode elaborar o desenho dessa hipótese dela aqui neste quadro, aqui na página 12, tá certo? Bom, numa outra ocasião, você pode apresentar este quadro em que nós retratamos diferentes vegetais e perguntar para a criança se ela reconhece cada um deles. Ajude a criança a identificá-los, especialmente se eles fizerem parte das refeições de vocês, desde que eles façam parte que sejam ingredientes de algum prato que vocês costumam saborear aí em casa, ficará ainda mais fácil para a criança reconhecer e identificar. E aí você pode solicitar a ela que marque, que contorne quais partes dessas plantas são saboreadas, podem ser utilizadas na elaboração de pratos para as refeições. E aí então ela pode elaborar esse contorno com a sua ajuda, é claro, se for necessário. Este assunto sobre as partes que são consumidas nas plantas, folhas, raízes, as flores, tudo isso também vem sendo tratado no livro de experiências. Então vocês podem consultar essas páginas que tratam desse assunto no livro de experiências e trazer para cá algumas dessas informações para auxiliar a criança nessa realização da proposta. E depois ela deve registrar a quantidade de vegetais aqui ilustrados. E aí, então, ela faz essa marcação dos alimentos que estão aqui nesta imagem. No final da página, nós temos 3 cenas que evidenciam o crescimento de cenouras
e a criança deve marcar, deve registrar com números a ordem desse crescimento. Então você pode descrever a primeira cena dizendo que a cenoura ainda é muito pequena e ela precisa identificar em qual delas aparece a cena de menor tamanho da cenoura, e ali então ela registra o número 1 e depois as outras duas cenas também ela deve identificar a sequência, qual delas deve ser, portanto, a número 2 e a número 3, portanto. E aí ela faz também a anotação desses números, evidenciando a ordem de crescimento da cenoura, tá certo? E numa outra ocasião, ainda nesta semana, é possível realizar estes encaminhamentos aqui na página 15. Bom, vocês devem estar me perguntando sobre a página 14. Vejam, a página 14 trata de um jogo, alface zero, mas para realizá-lo é necessário que os participantes, cada um dos participantes, tenha um tabuleiro e também as peças do jogo. Então a gente vai reservar este jogo para que aconteça quando os encontros presenciais puderem ocorrer lá na escola. Tenho certeza de que o professor dará atenção especial para esse jogo, para realizar com as crianças lá na escola, tá certo? Então aqui na página 15, você pode aproveitar um momento em que a criança esteja saboreando um fruto e perguntar para a criança se ela sabe se aquele fruto se desenvolve nos galhos pendurados, nos galhos da árvore, ou será que é um fruto que se desenvolve de maneira rasteira, próxima do chão? E aí ela pode levantar as hipóteses e vocês podem consultar sites na internet para a criança constatar se a hipótese dela está correta ou não. As imagens contidas aqui desses quatro frutos também, quem sabe, sejam citados pela criança e você pode fazer uso dessas imagens para confirmar as hipóteses da criança, caso ela tenha citado a manga, a maçã, abacaxi ou morango. As imagens aqui evidenciam se o fruto se desenvolve pendurados nos galhos ou é um fruto que se desenvolve de maneira mais rasteira, próxima do chão. E assim, então, a criança amplia mais um pouquinho seus conhecimentos em torno deste fato. E o último desafio aqui da página 15, nós temos um cesto com algumas mangas e a criança é desafiada a dizer quantas mangas estão ali. Ela vai efetuar, portanto, a contagem termo a termo, aquela contagem em que ela aponta cada um dos elementos e vai recitando a sequência numérica. Ajude a criança se for necessário, tanto nesse momento de apontar cada um dos elementos, quanto no momento de recitar aqui a sequência numérica para localizar o número 8 e colori-lo, já que aqui, neste cesto, há 8 frutos, tá certo? E encerrando os encaminhamentos dessa semana, estamos falando dos frutos e aqui das suas sementes, olha só. Trouxemos a curiosidade de que em alguns frutos há várias sementes e em outros poucas sementes, como é o caso aqui da carambola e da ameixa amarela. Então você pode conversar com a criança, se vocês tiverem diferentes frutos em casa, é uma investigação bacana para a criança realizar, para abrir os frutos, encontrar as sementes e constatar se há grande ou pouca quantidade de sementes dentro deles, tá certo? E depois disso, a criança vai fazer uma colagem das figuras exatamente desses frutos aqui, que estão disponíveis nos adesivos do material de apoio, em uma determinada ordem. Ela deve colar primeiro o fruto que tem mais sementes e depois o outro que tem um pouco menos de sementes e aquele que tem a menor quantidade de sementes. Lembrando que são exatamente esses frutos que estão aqui descritos. Então, veja, aqui na página dos adesivos do material de apoio, nós vamos ter essas mesmas imagens, portanto. Logo a criança, então, o fruto que tem mais sementes é a melancia, portanto a melancia é o primeiro adesivo a ser destacado dali e colado no primeiro quadrinho e sucessivamente, da maior quantidade até a menor delas.